De volta com o cenário político, hoje pré-sexta, nós podemos já falar assim, né, Vunuvo? Porque na semana passada a gente estava num clima muito mais tenso, agora nós estamos vendo os números reduzirem aqui na região, em Mossoró. Lá na capital, a gente ainda viu muitos ataques acontecendo hoje, mas por aqui a gente está vendo casos pontuais. Muitos ataques lá na capital, mas ainda num número mais reduzido do que o que a gente viu na semana passada. Então, vamos esperar para ver mais atuação, né? Ontem, o diretor-geral da PRF esteve aqui e ele falou sobre apoio de policiais de mais 14 estados. Vocês viram no Ronda Policial de ontem essa visita? Então, vamos esperar, então, pelo menos ali pela capital, essa maior presença para tentar parar de vez esses ataques que estão acontecendo. A gente segue com a informação, Carol Ribeiro. Em julgamento, na manhã de hoje, no plenário do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, ficou decidido por 6 votos a 1 que o policial militar Wendel Lagartixa não será diplomado como deputado estadual. Ele foi o mais votado na campanha do ano passado para a Assembleia Legislativa aqui do Rio Grande do Norte. Isso mais votado de todos os tempos, com mais de 88 mil votos no ano passado. Ele, porém, não foi diplomado, nem tomou posse. A decisão monocrática do ministro do TSE, Ricardo Lewandowski, determinou a retotalização dos votos no dia 16 de dezembro do ano passado. Hoje, o plenário do TSE tomou posição sobre a matéria, confirmando o entendimento de Lewandowski. Ele foi condenado, o Lagartixa, por crime hediondo e o Ministério Público Eleitoral emitiu parecer contrário ao registro de candidatura. Segue como diplomado e empossado o deputado estadual Ubaldo Fernandes, do PSDB, que, a princípio, não tinha sido reeleito. O Wendel ainda pode recorrer da decisão ao Supremo Tribunal Federal. Ele fica inelegível, portanto, Carol, até 2029. 2029, mas tem projetos aí para a Prefeitura do Natal. Então, vamos ver como é que ele vai atuar nesse sentido. Será que ele lança um candidato ou se ele mesmo vai se lançar tentando participar aí sub júdice, né? A partir da questão recorrendo aí à justiça. Então, a gente já viu exemplos aqui de Mossoró, né, Carol? Não assim, no caso dele, que foi com relação ao aspecto criminal, mas aqui em Mossoró, em condenação eleitoral, a gente já teve candidatos inelegíveis que tentaram e foram ali os seus registros negados pela própria Justiça Eleitoral. Tentaram até as últimas consequências, né? O registro eleitoral. A gente pode ver isso em Natal, não sabemos se ele vai tentar dessa forma, mas tem planos para 2024? Tem. Olha, a Secretaria de Segurança Pública do Estado informou em seu balanço de operações que até às 18 horas de hoje, agora há pouco, foram presos 178 suspeitos de envolvimento nos ataques criminosos no Estado. Os números são esses seguintes, olha, 168 suspeitos presos, sendo 6 adolescentes, 19 foragidos à justiça recapturados, 1 tornozelado preso com arma de fogo, 1 tornozelado com galão de gasolina e 2 tornozelados com grande quantidade de drogas. 42 armas de fogo apreendidas, 5 simulacros de arma de fogo apreendidos, 144 artefatos explosivos apreendidos, 32 galões de combustíveis, 14 motos apreendidas, 2 carros apreendidos, dinheiro apreendido, drogas, munições, produtos de furto recuperados. Destes 178 suspeitos presos, 18 foram na Operação Normandia e 15 na Operação Sentinela, as operações que aconteceram aí nos últimos 2 dias, que realmente conseguiu ali pegar uma boa quantidade de pessoas que eram suspeitas de envolvimento nos comandos desses ataques, não é, Vonúvio? Pois é, Carol, tem havido justamente estas operações de forma constante aqui no Rio Grande do Norte, né? Essas operações se concentram tanto ali em Natal, região metropolitana, quanto também aqui em Mossoró. A gente tem observado que essas ações diminuíram os atentados criminosos que foram registrados ao longo aí desta semana e meia.
Então, a gente torce para que realmente essa situação de crise na segurança possa se findar o mais breve possível. E continuando nossa conversa com o doutor Igor Ramon, advogado aqui, presidente da Comissão do Advogado Oestiano, é advogado também na área criminal. Doutor Igor, em relação a essa questão do atendimento nos presídios, quais são as prerrogativas do advogado nesse sentido? Bem, o advogado, quando vai atender o seu cliente no presídio, ele precisa ter algumas garantias protegidas naquele momento, né? A conversa individualizada junto com o seu cliente, sem interferência de qualquer agente público, do policial penal ou de quem seja, durante aquele atendimento, né? Para que seja garantido aquele sigilo na atividade. Tem a garantia de que tenha um local reservado, condigno com a sua profissão, né? A gente chama de parlatórios, né? Em algumas unidades a gente encontra essas condições, mas infelizmente algumas unidades do Estado ainda não conseguem atender, né, essas condições necessárias para que a sociedade seja protegida pela atuação do advogado. Por que eu falo isso? Porque o advogado, na visão mais comum, geralmente, o advogado defende o bandido, mas não necessariamente é assim. Muitas vezes acontece de aquela pessoa é inocente, né? Ainda vai ter que, no processo penal, ser provado aquele fato, né? E isso incumbe ao Estado, e o advogado é a garantia de que a injustiça não vai acontecer. E por ocasião da prisão, muitas garantias elas precisam ser preservadas em relação ao preso, a sua dignidade humana no geral, a sua incolumibilidade física, psicológica. E o advogado está para isso, né? Está para ser esse braço da sociedade e garantir que essas situações ocorram na normalidade. Inclusive, em meio a todo esse processo de crise na segurança, a OAB foi muito presente, está presente em todas as negociações, inclusive faz parte do Comitê de Crise, criado pelo governo do Estado. Mas, neste momento, justamente onde existe um colapso na segurança pública, e segundo o próprio governo, parte também destas unidades prisionais. Esse contato entre o advogado e o detento ali, quem está cumprindo pena, precisa ser garantido. Mas onde existe realmente a situação mais complicada, isso não chega a ser perigoso também para o próprio advogado? Isso. Mas é interessante, Vonúbio, observar que, do jeito que é perigoso para o advogado, a situação de crise, é perigoso também para o visitante, né, que é a esposa, a mãe, o parente do preso que vai visitar. E é perigoso também para o policial penal, que é um ser humano. A gente precisa ver também sob essa perspectiva. Então, se o policial penal está indo lá todo dia dar o seu plantão, tentando garantir a segurança, né, daquela unidade, tentando garantir que tudo vai ocorrer na normalidade, por que não, excepcional, mesmo nesse momento de excepcionalidade, a gente não vai garantir essas prerrogativas? Claro que cabe ao advogado também fazer o juízo de valor. Eu vou citar uma situação pessoal. No momento de uma crise grande em Alcaçuz, eu precisei pegar uma procuração lá no Rogério Coutinho Madruga, conhecido como Pavilhão 5 de Alcaçuz. E vendo as dificuldades, eu declinei de conversar com meu cliente, peguei a procuração, mandei, o policial me trouxe a procuração, eu retornei para o meu escritório. Então, é isso que a gente precisa também ter, o juízo de razoabilidade, né? No momento de crise também, claro, você só vai visitar o seu cliente, né, se de fato for uma extrema necessidade. Ninguém vai à cadeia pública, ninguém vai a Mário Negócio ou ao Alcaçuz para brincadeira. Geralmente a gente vai realmente para efetivar algum direito, né, fazer com que a justiça aconteça. E a justiça só acontece com a atuação do advogado. Advogados foram presos, se não me engano, 3, aqui no Rio Grande do Norte, suspeitos de emitirem os salves da facção criminosa, nesses atos criminosos. Qual é o limite entre a defesa do cliente e um envolvimento e participação, inclusive, em atos criminosos? Isso, Carol. E isso é uma situação muito dolorosa para nós advogados, nós OAB, relatarmos, né? Porque a gente precisa saber também que, em alguns momentos, precisamos cortar da própria carne, né? Esses advogados que praticam situações ilícitas, antiéticas e criminosas, como é o caso, né? Emitir salves de facção, ou levar e trazer recado, não faz parte da dinâmica da atividade profissional. Então, o que se precisa fazer
e a OAB já vem fazendo, é cortando a própria carne, né? Excluindo aquelas pessoas dos quadros, depois do devido processo legal, obviamente, e separando, que é uma linha muito tênue que separa a conversa do advogado, aquela conversa em que se faz estratégia de defesa, se comunica a relação processual, e a questão de informações que nada tem a ver com a atividade. Então, essas pessoas geralmente não são aqueles advogados de militância, mas são aquelas pessoas que são pontuais, pagos ou financiados por alguém para estarem ali naquele momento e terminando praticando esses delitos. E o Estado precisa ser incisivo com aquelas pessoas que usam da advocacia para poder levar a efeito condutas criminosas. Segundo o próprio governo do Estado e a cúpula de segurança, algumas exigências estão sendo tomadas ali por parte destes detentos para justamente tentar justificar de alguma forma esses atos criminosos que aconteceram na última semana. Como, por exemplo, visita íntima, também questão de tortura e também qualidade da alimentação. Isso o governo do Estado que coloca como se o próprio grupo lá estivesse repassando, cobrando isso. Qual é a compreensão da OAB em meio a essa situação, a estas denúncias, tanto em unidades prisionais da capital e região metropolitana, quanto do interior? Então, Vonúvio, a OAB, através de suas comissões temáticas, frequentemente faz visitas às unidades prisionais. Vou citar aqui o trabalho da Comissão de Direitos Humanos, né, que aqui em Mossoró a gente tem a presidência do Dr. Diego Tobias. Essas comissões vão sempre às penitenciárias verificar essas condições. E a gente encontrando situação que possa ferir a dignidade da pessoa humana, daquela pessoa privada de liberdade, essas situações são notificadas ao Ministério Público e são tomadas as providências. Então, essas pautas, algumas delas podem ser legítimas, né, as pautas dos presos, mas elas não podem ser usadas como subterfúgio ou como moeda de troca para pressionar o Estado, sobretudo com esse terrorismo que se faz na sociedade, né, que muda a nossa rotina, né? Esses ataques criminosos, eles prejudicam muito, né? Na capital, a questão do transporte público, aqui no nosso interior, em Mossoró e várias cidades do interior, a questão do funcionamento das escolas. Então, isso jamais, os direitos não podem ser usados como barganha, instrumento de barganha ou de moeda de troca em relação a qualquer outro fato. Então, embora alguns pleitos desses possam nos parecer legítimos, né, eles precisam ser negociados de outra forma e não dessa maneira que vem sendo feito. Por exemplo, que pleitos são esses? Esses pleitos geralmente envolvem a questão de garantia de visita, né? Eles querem mais visitas, eles querem que a visita íntima ocorra com mais frequência. A alimentação, obviamente que na unidade prisional não vai se encontrar alimentação da qualidade de um hotel 5 estrelas, né? De acordo com as necessidades, mas geralmente essa alimentação é acompanhada por nutricionista, e isso tudo é feito de maneira que o Estado, de acordo com suas possibilidades, possa fazer o melhor, né? Mas a gente sabe que o sistema penitenciário brasileiro tem muitos defeitos, não é 5 estrelas e é um sistema muito caro. E é uma coisa que a gente está aqui no cenário político, a gente sabe muito bem que os políticos não querem investir porque não dá voto. A gente sabe que investir em penitenciária, investir em sistema carcerário é uma coisa que não é bem vista pela sociedade. Eu vou citar aqui um exemplo que, ao que nos parece, vinha verba para investir na segurança pública e o Estado não tinha projeto para executar e essa verba terminava voltando, né, que é um escárnio com a população, de certa forma, uma falta de decoro e uma falta de cerimônia com a coisa pública, né? Doutor, em relação a esse relatório que foi falado na imprensa nos últimos dias, que teria sido realizado por uma organização e que em 5 presídios do Rio Grande do Norte encontrou ali situações subhumanas, tanto de alimentação, quanto a questão de tortura, até em relação à transmissão de doenças ali dentro de celas superlotadas. Vocês têm acompanhado isso e o que é que vocês acompanham em relação à situação dos presídios do Rio Grande do Norte aqui pela região? Essas denúncias específicas de violações de direitos humanos, quando elas chegam à OAB, elas são apuradas, né? Mas muitas vezes
alguém se aproveita desse momento de crise para levá-las à tona e até um pouco maximiza um pouco do que seria a verdade do fato. Mas o que acontece é que aqui em Mossoró e região, né, a gente tem um trabalho muito bem executado pela Polícia Penal, né? As direções dos presídios têm um contato muito bom, e aqui eu quero parabenizar, né, as direções da cadeia pública, município de Mossoró, da Mário Negócio, né, que tem um contato muito presente com o advogado, né, e também com a sociedade, né, porque nós somos o principal canal entre o sistema carcerário e a família do preso, né? Muitas vezes o preso está lá sem material de higiene, nós advogados é quem, muitas vezes, não fazendo o nosso papel, uma coisa extra o nosso papel, nós vamos deixar aquele material de higiene lá para o preso, né? E a gente termina sendo esse canal e essa ponte, né? Mas, assim, repito, quando a OAB toma conhecimento de qualquer coisa que envolva violação de direitos, né, a gente toma as medidas cabíveis, né, comunica aos órgãos, leva ao Ministério Público, né? A Defensoria Pública também tem um papel muito importante nisso, né? Porque é uma instituição que vem se fortalecendo, né, também nas garantias dos direitos, e isso é uma coisa que nós batemos sempre, né? E vamos correr atrás do que realmente possa representar a melhor garantia de direitos. Vamos então fazer mais um intervalo. No próximo bloco a gente conversa mais aqui no Cenário Político. Já, já.